Olha, cadê a foto do Pablo Felipe aqui? É um caso que vem da minha cidade, aqui, Mogi das Cruzes, da Grande São Paulo. Parecia, que ele foi vítima de um acidente de trânsito. O corpo dele estava caído do lado de uma moto que ele estava conduzindo numa estrada que dá acesso à minha querida cidade natal de Mogi das Cruzes. Só que eu quero entender direito essa história, porque o que estão me dizendo, eu vou fazer a divisão de 3 aqui, Edu. Ele tinha uma marca de tiro na nuca, é isso mesmo que estão me contando? Cadê a dona Vanusa, que é a mãe do Pablo Felipe, e a esposa Pamela? Boa noite, já dei a minha solidariedade a vocês. Quem que imaginou num primeiro momento se tratar de um acidente em vez de execução que realmente foi? Boa noite, Bate. Quando nós ficamos sabendo do acidente do meu esposo, veio a notícia que ele havia passado mal em cima da moto, pois um motoboy que passava quase naquele momento achava que era meu marido, que ele tinha visto na perimetral onde foi o acidente. Então, como meu marido estava trabalhando de motoboy, entregando bebidas, ele reclamava muito de dores no peito devido ao peso da bag, que ele levava os produtos. Então, de imediato, a gente acreditava que era um mal súbito em cima da moto, ele passou mal porque ele estava trabalhando muito, dormindo pouco. Então, desde o início, a gente acreditou nisso. A gente velamos ele, nós enterramos ele. Só que o meu sogro e o tio dele, que fez todo o procedimento do IML, já sabia relacionado ao tiro. Então, ele só comunicou a nós depois do enterro dele. Então, assim que a gente chegamos do enterro, aí ele contou para mim, para minha sogra, para os familiares que a médica do IML havia informado que ele levou um tiro na região da nuca, onde a bala se alojou na cabeça. Aí que nós ficamos sabendo que realmente ele foi assassinado. Não contaram para você, Pamela, que ele tinha recebido esse tiro na nuca só para não deixar vocês ainda mais consternadas, para que pudesse fazer o velório e o enterro, porque a dor seria muito maior quando você sabe que a pessoa foi vítima de um assassinato, né? Perder se perde da mesma forma, mas a dor é muito maior, ainda mais porque é um mistério. Exatamente. O meu sogro, devido ao ver nós daquele estado que a gente ficou só de saber da morte dele por um motivo de saúde ou de acidente, a gente já estava muito abalado. Então, ele sabia que ele contando naquele momento seria pior. Apesar que mesmo ele contando depois, foi uma segunda morte pra gente. Deixa eu ver que estrada é essa, por favor. A perimetral. Eu estive em Mogi semana passada para visitar minha família, minha mãe. Onde é que tá aí? Deixa eu ver. Foi bem aí, olha, onde a moto estava caída. Essa perimetral é o quê? Que liga Mogi das Cruzes a Suzano ou é a da praia, que leva pra praia? A Mogi Bertioga. Ah, que leva pra praia, tá, pra Mogi Bertioga. É a Mogi Bertioga. Puxa, já passei muito aí nessa avenida lá de Mogi. Que coisa, gente. E não tem comunidade ali perto, pelo menos para ter tido, como tem em algumas comunidades, bala perdida. Não me parece ser bala perdida pela região. Parece ter sido uma bala certeira mesmo, não Pamela? Para matar mesmo. Sim. Próximo ali não existe nenhum tipo de comunidade, favela, onde teria esse risco de ser bala perdida. Antes de entrar no que eu não estou querendo acreditar, de vingança, se descarta assalto? O filho da dona Vanusa e o teu marido, Pamela, não pode ter sido vítima de um assalto ali na perimetral? Que assalto eu já vi muito. Sim, de início, a gente não descarta nada. Nada, por mais que ele não tenha briga, vingança, assim, briga, dívida, intriga com ninguém, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Como ele estava trabalhando muito para pagar essa moto, que era nova, que ele fazia 2 meses só que ele havia comprado, ele já havia me dito que em assalto nenhum ele deixaria levar a moto. Porque há muito tempo que ele é motoboy, então ele pilotava super bem e ele jamais deixaria um ladrão levar a moto dele. Tá. Era a paixão da vida dele, a moto, ele amava pilotar. Mas ao mesmo tempo, o ladrão mata a pessoa e não leva a moto, perde um pouco de força, essa história de assalto. Sim.
é tudo um mistério, né? E a gente quer desvendar esse mistério. Eu sei que a família é sempre suspeita para falar disso, mas era um bom menino, trabalhador, vocês tinham filho. Fala um pouquinho de quem era o Pablo Felipe pra gente. Sim, nós estamos juntos há 9 anos. Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento e com ele eu tenho uma menina de 6 anos, que fez 6 anos agora em maio. Ele trabalhava assim, antes de comprar a moto, ele fazia outros tipos de serviço. Assim que ele conseguiu a primeira moto, ele já ingressou como motoboy. Vocês moram onde? Então, daí para frente, ele queria sempre mais. Vocês moram onde? A minha sogra mora aqui, no Vila Brasileira, próximo ao local, e eu moro em outro bairro. Mas a gente sempre ficava aqui na casa da minha sogra, porque o comércio que ele fazia essas entregas é aqui do lado, é na mesma rua, né? Então, final de semana, a gente vinha para cá, passava o final de semana aqui, devido a ele estar entregando sempre, porque ele entregava, começava às 3 horas da tarde, quando começava o primeiro pedido pelo aplicativo, aí ele ia até 6 horas da manhã, entregando bebida pelo aplicativo. Ele era uma pessoa muito alegre, muito querida, ele não pensava nunca na morte, ele não tinha medo da morte. E eu ficava muito preocupada em ele entregar de madrugada, nos bairros desconhecidos, né, perigoso. Mas ele não tinha esse medo. Ele não estava transportando nada de valor, assim, que justificasse uma tentativa de assalto? Na verdade, ele estava com o celular dele e o troco da entrega dele, que ele estava fazendo uma entrega, né? Ele estava indo para uma entrega em um bairro e no ML a médica devolveu o dinheiro que estava no bolso dele e no local do acidente a gente pegamos de volta o celular, então não levaram nada dele. Vila Brasileira é onde, hein, que eu não estou me ligando? É um subbairro de Brás Cubas, lá em Mogi das Cruzes? Isso mesmo, é próximo à Perimetral. Na Perimetral, à sua direita. Ali é uma região com bastante Daqui assalto até o acidente também. são 3 minutinhos de carro. Eu tive uma pessoa bem querida que morreu ali de acidente na Perimetral, né? Tanto a Perimetral, a Mogi Dutra também ali era bem perigoso para acidente. Bom, acidente a gente sabe que não foi, né? Acidente a gente sabe que não foi. Agora, dona Vanusa, minha solidariedade, minha amiga, tá? Receba o meu abraço, receba o meu carinho, minha palavra de conforto aí pelo drama que a senhora está passando. Que história é essa de vingança? Obrigada, Algum de vocês, seja a senhora, seja a dona Pamela, o pai dele, alguém estava sendo ameaçado? Alguém tinha alguma situação mal esclarecida com outra pessoa? Não, que eu saiba, não. Gente ameaçando a gente, não. Então, por que poderia ser uma vingança? Então, a gente descarta, assim, entendeu? A gente não sabe o que foi, entendeu? A gente pensa tanta coisa, nossa, a gente pensa uma coisa, pensa outra, e a gente tenta saber o que foi, entendeu? Assim, porque o Zamataro tinha me dito que alguém na família não descartava vingança, não existe nenhum laço assim de problema do passado que possam ter descontado querendo atingir alguém da família e terem escolhido o Pablo Felipe como alvo? A gente pensa tudo, né, Bate? Mas a gente não sabe, né? A gente tá tentando montar o quebra-cabeça, né? E aí a gente fica tentando montar, mas infelizmente a gente não sabe. Você suspeita, você descarta essa possibilidade de vingança, Pamela? Tem alguma coisa no histórico da família, no histórico de vocês que possa ter desencadeado isso como um ato de vingança? Então, pelo meu conhecimento, Bate, na história dele em si, não tem ninguém que possa, assim, nada claro demais que a gente possa falar que aconteceu isso. Mas, como a minha sogra falou, a gente não descarta uma briga do passado entre a família e outras pessoas, aí queira se vingar através dele, da vida dele, a gente não descarta nenhuma possibilidade. Saber realmente a gente não sabe, mas a gente não descarta. Então, mas... De repente, uma coisa do passado, a pessoa quer fazer agora.
Então, porque assim, né, a gente precisa ter essas informações, Pamela, para tentar, né, o que o Cidade Alerta faz, né, qual que é o nosso papel? Sim. De provocar as pessoas que sabem de alguma coisa a se sentirem comovidas, né, a se manifestar e contar para a gente quem pode ter feito, o que é que pode ter ocorrido. Quando você me diz de brigas do passado, houve alguma briga no passado que marcou assim a família, a ponto da pessoa afetada aí, da pessoa envolvida planejar a morte de alguém? Houve alguma coisa séria? Não, coisa séria não, mas a gente, como eu e minha sogra, a gente está tentando montar esse quebra-cabeça, qualquer briguinha a gente estava levando em consideração, entendeu? Não que houve uma briga muito séria, que a gente pode colocar isso em evidência, mas a gente acredita que até mesmo uma briguinha entre qualquer pessoa, um exemplo, vizinho ou qualquer outro lugar, a gente que estava levantando essa possibilidade, porque a gente pensa em tudo, na verdade, mas não que tenha uma briga no passado que foi uma ameaça ou que foi tão séria a esse ponto de morte. Teve alguma briga? Mas é porque a gente levanta todas as suspeitas. Alguma briga, né, envolvendo aluguel, alguma coisa assim? Cobrança de aluguel? Foi, sim, houve uma briga, mas não referente ao meu marido, referente à minha sogra, que ela tem casas de aluguel, né? Mas foi uma briga referente à minha sogra, nada pessoal com o meu marido, no caso, né? Então, mas, né, isso foi citado na reportagem que a gente vai exibir já já, tudo que há cobrança, Pamela e dona Vanusa, tudo que há cobrança é complicado. A senhora, pelo jeito que a Pamela já está me adiantando, vive de cobrança, né? Cobrar nunca é uma tarefa fácil, né? Sempre, por mais que a pessoa seja obrigada ali a pagar aquele valor, porque todo mundo vive de dinheiro, é sempre uma situação que às vezes cria saia justa, né, no relacionamento das pessoas. Quem é que cobra Sim. os seus aluguéis, dona Vanusa? É a senhora mesma? A senhora pede para alguém fazer esse serviço para a senhora, para cobrar esse dinheiro dos aluguéis? Então, quem cobra sou eu. Eles dão dinheiro na minha mão. Certo. A senhora mesmo passa na casa dessas pessoas e cobra o dinheirinho do aluguel? Não, eles trazem para mim na minha casa mesmo. Entendi. Bom, eu ia perguntar se a senhora teve algum problema já com algum inquilino, isso daí sem dúvida, né? Acho que é difícil quem vive de renda assim nunca ter tido problema, né? Uhum. E houve alguma briga assim muito diferente das normais com algum inquilino? Vai responder, não? É você. Não, assim, mais assim por causa mesmo de aluguel, essas coisas. Entendi, Mas por causa de aluguel, entendi. entendeu? O que é, Zé Mataro? Não ouvi. Tá. Isso tá na reportagem? Tá. Tá. Você tinha contato com esses inquilinos, ô Pamela? Sim. E, Sim, porque a casa da minha sogra, os inquilinos são no quintais, né? Então a gente tá aqui toda hora, então a gente tem. sei. E você teve algum problema com um deles? Com problema não. Com eles não. Nenhum mal-estar que pudesse justificar uma desconfiança por parte de vocês para algum deles? No meu caso, não. Tá. Então vamos fazer o seguinte, enche a tela, por favor, com a foto do Pablo Felipe. Eu vou dar um recadinho de 30 segundos e juntos a gente vai ver essa reportagem para tentar descobrir o que existe por trás. Bom, eu vou trazer a reportagem aqui, né, porque, afinal de contas, o mínimo, né, que essa esposa merece, já que não dá para trazer o Pablo Felipe de volta, e que essa mãezinha merece, é saber realmente o que aconteceu para punir, né, com rigor quem foi o autor dessa atrocidade. Afinal de contas, ele era padrasto de 2 crianças, tem uma filha de 6 anos de idade, que quando crescer, né, vai tomar ciência do que realmente aconteceu com o pai. E o mínimo que a justiça brasileira pode fazer é mostrar para ela daqui uns anos, olha, seu pai foi vítima de um crime nesse país, mas aqui se faz, aqui se paga.
Essa pessoa está até hoje presa. Você está completando 18 anos, está sabendo a verdade sobre o que aconteceu com seu pai, mas essa pessoa está até hoje apodrecendo atrás das grades. É o mínimo que a justiça brasileira pode fazer pela memória do Pablo Felipe. Põe a reportagem no ar, por favor. Uma morte pra lá de suspeita. O acidente que muitos parentes acreditavam ter sido provocado por um mal súbito, nada teve a ver com uma fatalidade. Uma mãe e uma esposa que só descobrem a verdadeira causa da morte do entregador, Pablo Felipe de Santana Braga, depois dele já ter sido enterrado. Aí depois que a gente soube que foi de tiro, aí que foi pior. Foi uma segunda morte pra gente. A última lembrança que guardou do filho foi um encontro rápido, horas antes dele ter sido assassinado. Ele prometeu voltar depois de terminar as entregas. Dona Vanusa não se conforma. O até logo seria um definitivo adeus. Foi no sábado, umas 7 horas da noite. Ele veio aqui? Não, estava com a minha nora ali na frente, aí ele passou com a sacolinha, aí eu falei para ele, filho, onde você vai? Ele falou, mãe, eu só vou entregar um chevette para o Filipinho, que é um amigo dele, né? E eu já volto. Alegre, sonhador, um jovem que levava a vida nessa batida, com leveza e empolgação. Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Tava bem, tinha trocado a moto, tava pagando a moto. Eu tenho carro, ele tinha pedido pra gente trocar, eu tinha trocado. Animado com o novo emprego? Animado, falou que agora tava virando porque era delivery, né? Tava tendo muito delivery, então ele tava ganhando bastante dinheiro, né? A moto que Felipe pilotava naquela noite era essa daqui. Uma moto que ele comprou há pouquíssimo tempo, com suor de muito trabalho. Felipe chegava a trabalhar 17 horas por dia fazendo entregas. E com o dinheiro que ele conseguia, começou a melhorar de vida. Comprou a moto dos sonhos que ele queria, também ajudou a mãe a trocar de carro. Esse veículo aqui que está na garagem, que o Adriano Freires está mostrando. E tudo parecia ir bem. A família estava muito contente com o novo emprego de Felipe. E também já estavam planejando uma festa de comemoração do aniversário dele que aconteceria na semana seguinte ao acidente. Infelizmente, algo aconteceu no meio do caminho para fazer com que todos os sonhos viessem por água abaixo. A moto ficou nesse estado, olha só, ainda está suja de barro porque ele colidiu contra um barranco e está com o farol quebrado, o velocímetro também. Mas não foi por conta de uma queda que Felipe morreu. Aí depois veio essa notícia que tinham matado ele. Devido ao meu marido estar trabalhando tanto, a gente acreditou realmente que ele tinha passado mal. Mas só depois do enterro que o meu sogro informou que era uma bala que ele tinha levado na região do pescoço, onde se alojou na cabeça. Aí que a revolta foi maior, porque se ele tivesse tido mal súbito, ainda a dor seria a mesma, porém era mais fácil de aceitar, né? A família do Felipe acredita que ele possa ter sido baleado na altura daquele retorno dessa importante perimetral que termina em uma rodovia que liga a cidade de Mogi das Cruzes a Bertioga. Por que esse local merece ser investigado? Porque Felipe pode ter sido atingido pelo disparo bem aqui e ainda, mesmo ferido, ter conseguido pilotar até lá embaixo. O local exato onde ele colidiu contra um barranco fica a mais ou menos uns 100 metros de distância. E ali, ó, a gente consegue observar, existe um radar inteligente. O Adriano Freires está mostrando com câmeras. Essas imagens poderiam ajudar a esclarecer o que de fato aconteceu. E tudo está sendo investigado. Felipe pode tanto ter sido vítima de uma tentativa de roubo e ter reagido, portanto, acabou sendo atingido por um disparo justamente nessa reação, ou alguém que o conhecia o encontrou mais ou menos aqui nesse local, chamou pelo nome, ele se aproximou e atirou.
Motivos diversos, vingança, acerto de contas, dívidas, até mesmo crime passional. Nada, por enquanto, pode ser descartado. Tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite. Felipe tinha só mais uma mercadoria para entrega. Nada foi levado. Felipe já estava a caminho de fazer a última entrega, quando foi abordado pelo autor do disparo. O trajeto dele podia ser monitorado à distância pelo aplicativo. E o patrão estranhou o fato de Felipe estar há tanto tempo parado no mesmo local. Logo em seguida, este mesmo patrão recebe uma ligação. Era de uma pessoa que passava por aqui, viu o Felipe caído e chamou o resgate. O local exato onde o acidente aconteceu foi aqui. A gente percebe pelas marcas que ainda continuam no chão. Ele colidiu contra o barranco, a moto foi sendo arrastada por poucos metros até parar exatamente neste ponto onde a gente ainda observa um pouco de sangue no chão. A moto do Felipe estava na 4ª marcha, um sinal de que ele ainda estava em alta velocidade e que faz aumentar a suspeita de que ele tentou fugir do autor desse crime. A família vê 2 possibilidades para o crime. Felipe foi morto por vingança ou após ter reagido a um assalto. Alguém por maldade, por inveja, porque ele tinha carro, tinha moto, ou até mesmo o assalto, né? Ou vingança. Ou vingança, porque ele sempre falou pra mim que ele jamais entregaria a moto dele em qualquer tipo de assalto. Ah, ele disse isso pra você, que Sempre. reagiria então. Sempre. Ele jamais entregaria. A casa onde Felipe morava é aquela ali, fica a menos de 50 metros da adega. Ele estava trabalhando aqui há 2 meses e estava bastante animado com um novo emprego. O local agora está fechado. Naquela noite, Felipe faria a última entrega antes de acabar sendo atingido por um disparo. Eu vou tentar conversar com o Léo, para quem ele trabalhava. Por favor, deixa eu só pontuar algo importante aqui que me ficou em aberto com a dona Vanusa e com a dona Pamela. Ô Pamela, esse lugar onde vocês dividem é um lugar, essas casinhas que a dona Vanusa vive de aluguel, são várias casas num terreno só, é cada casa num lugar diferente. Eu queria entender um pouco qual que é a geografia desse lugar onde vocês moram. É do lado da sua sogra, do lado desses inquilinos? Como é que funciona? Sim, eu e o Felipe, nós moramos em outro bairro, em Jundiapeba, que é próximo a Suzano, né? O último bairro de Mogi. A minha sogra, ela mora aqui, no quintal tem 3 casas de aluguéis, 2 em cima e uma nos fundos. Em Jundiapeba, e a casa da minha sogra é aqui mesmo, no terreno. Em Jundiapeba, onde você mora, não tem as outras casas de aluguel da sua sogra, não? Não, é nosso apartamento. Tá. E você e o seu marido costumavam visitar a sua sogra nesse terreno onde tem as outras casas? Sempre. Vocês vão com frequência? Todo final de semana a gente estava aqui. Tá. E vocês eram obrigados... Ele muito mais, porque como... Perdão, pode falar. Ele muito mais? Desculpa. Ele muito mais porque a adega onde ele entregava era aqui na rua dela, né? Então, como ele fazia entrega de madrugada, e se ele não tivesse nenhuma entrega, ele vinha e ficava aqui na mãe dele, na minha sogra, até sair uma entrega. Então, ele muito mais do que eu. Mas todo final de semana, eu e meus filhos e ele ficávamos aqui. Bom, então, de qualquer maneira, né? Você e o seu marido tinham contato com esses inquilinos? Vocês viam... Sim. Porque, afinal de contas, para chegar até sua sogra, você precisava passar por eles. Sim. E todos os inquilinos são conhecidos? Não tem nenhum inquilino ali que tem algum problema com a família de vocês? Teve alguns que, por motivo relacionado ao aluguel, que saiu brigado daqui. Teve alguns, né? Mas os quais moram aqui agora são conhecidos. Assim,
mais tempo, né? Mas teve uns que já se passaram por aqui que a gente não tem mais, assim, notícias, né? Que a gente não tem mais contato. Ok, vamos seguir com a reportagem, por favor. O local fica aqui em Mogi das Cruzes, interior de São Paulo. Olá, bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia. Nós estamos aqui querendo saber informações sobre o Felipe, porque naquela noite ele estava trabalhando para você, né? Sim, naquela noite, na verdade já há uma semana ele estava trabalhando todos os dias comigo, né? Já fazia um mês que ele estava trabalhando comigo. No começo era só de freelance, né? Ele saía de outro serviço e vinha para trabalhar na madrugada comigo. Um total de 2 meses. Um mês no total. Que ele estava fixo mesmo fazia uma semana. Aí foi no sábado, né, no dia 13, mais ou menos umas 10h40 foi a hora que eu tive a notícia, né? Você monitorava os passos dele pelo aplicativo? Soube onde exatamente foi esse acidente? Sim. Inclusive, né, foi o primeiro dia que eu comecei a monitorar, né? Eu peguei a localização dele pra gente acompanhar. Como aquele dia estava muito agitado, muito pedido, para antes dele chegar já tá tudo pronto para ele já sair para a próxima entrega, né? Aí, como ele ficou muito tempo parado no mesmo lugar, a gente tentou entrar em contato com ele. Só que aí a gente não conseguiu. Aí tentamos por uns 10 minutos. Aí não conseguia falar com ele, não atendia, né? Aí quando até que outra pessoa atendeu e falou sobre o acidente, né? Por conhecer bem o lugar, você acredita que tem acontecido o quê? Ele pode ter sido abordado por alguém que tivesse interesse em roubar a moto ou até mesmo a mercadoria? Mercadoria eu acredito que não, porque não tinha nada, só tinha um carvão na bag, né? Então, na bolsa. O lugar ali tem um pouco antes, por onde ele passou, tem um lugar bem escuro. Não sei se alguém tentou abordar ele a pé e ele tentou fugir, ou se tinha algum veículo atrás. Porque infelizmente o lugar não tinha nenhuma câmera, nenhum lugar que a gente possa ter algum vestígio do que tenha acontecido, né? O disparo que tirou a vida do filho de Dona Vanusa e pai de uma garotinha de 6 anos precisa ser investigado. Parentes já pediram ajuda de uma advogada para solicitar imagens de câmeras de segurança. Por enquanto, nenhum inquérito policial foi instaurado. Então, eu passei todos os endereços para a advogada das câmeras, né? Porque nós, por nossa conta, eu fui, devido à repercussão que teve na rede social, várias pessoas entraram em contato com a gente, os 2 motoboys que chegaram em seguida, que foi quem chamou a ambulância, um casal que estava fazendo caminhada próxima ao local. Então, a gente, por nossa conta, foi atrás de todas as informações. Então, ninguém ouviu tiro, ninguém viu carro ou moto próximo depois que ele caiu. Então, é um mistério que a gente não consegue identificar. Enquanto eu estiver viva, eu quero descobrir quem matou meu filho. Eu não vou descansar. Bom, a gente vai voltar nesse caso amanhã. Se você tiver qualquer informação, né, que possa levar a polícia a descobrir quem matou o Pablo Felipe, por favor, comunique imediatamente. Alô, meu povo aí de Brás Cubas, Jundiapeba, lá em Mogi das Cruzes. Tenho certeza que a gente vai desvendar juntos esse mistério.